Continuando nossa aula sobre regência verbal, segunda parte agora. O que nós vamos fazer nesse momento agora? A gente vai observar que alguns verbos, dependendo do sentido, ou seja, eles podem mudar de sentido, o que vai acontecer? Vai alterar a sua transitividade, portanto, vai alterar a sua regência também, tá? Eu vou colocar para vocês alguns verbos, os que são mais recorrentes em provas, tá? E que tem essa situação assim muito peculiar sobre regência verbal, tá? Porque tem significados muito específicos, tá? Vamos que vamos. Olha, o primeiro verbo que eu vou apresentar para vocês é o verbo assistir. Meus amores, o verbo assistir, ele pode ter duas regências, ou seja, dois sentidos diferentes, tá? Primeiro sentido que eu vou apresentar para vocês. Verbo aspirar, quando ele tem o sentido de você aspirar, né, respirar, ou então de você sorver, sugar alguma coisa, ele vai ser um verbo transitivo direto, tá? Então o seu termo regido não vai ser regido por nenhuma preposição. Exemplo, aspirei o perfume. Olha aí, ó, eu aspirei o perfume. Então esse termo aí, o perfume, não foi introduzido por preposição, tá? Então é transitivo direto. Outro sentido do verbo aspirar. O verbo aspirar, ele pode ter o sentido de você desejar, de você almejar alguma coisa. E aí a sua transitividade vai mudar, tá? Ele vai passar a ser um verbo transitivo indireto, tá? Então o seu termo regido vai ser regido por uma preposição, tá? Pela preposição a. Exemplo, aspirei a uma vaga na universidade. Ó, então se eu aspirei a alguma coisa, eu desejei muito aquela vaga, tá? Então ele é transitivo indireto, ok? Esse foi o primeiro verbinho que eu trouxe aqui para vocês. Segundo verbinho que também tem, né, uma regência diferenciada, porque tem sentidos diferenciados dependendo do contexto, tá? É o assistir. Galerinha, assistir, eu posso ter assistir, ó, com 4 sentidos diferentes. Primeiro, que eu vou apresentar para vocês, assistir de você dar assistência, de você ajudar. Quando você estiver aí trabalhando uma frase que o assistir tiver esse sentido, esse assistir vai ser verbo transitivo direto, tá? Então eu não vou colocar um termo regido por preposição, beleza? Por exemplo, o médico assistiu o paciente. O que o médico fez aí? Ele deu assistência, ele ajudou. Então esse o paciente sem preposição, tá? Segundo sentido do verbo assistir, eu posso ter um verbo assistir com sentido de ver. E o assistir com sentido de ver, ele é transitivo indireto. Ou seja, o seu termo regido vai ser regido por uma preposição. E no caso vai ser a preposição a. Por exemplo, as pessoas assistem ao jogo. Olha aí, ó, esse assistir agora não é mais de dar assistência, é de ver, tá? Então aí, ó, as pessoas assistiram ao jogo. Olha a preposição a aí, tá? Show? Terceiro caso agora de verbo assistir, de exemplo de verbo assistir. Favorecer, tá? Eu posso ter o verbo assistir aí, ó, com o sentido de favorecer. Por exemplo, vamos perceber aqui na frase, ó. É um direito que lhe assiste, ou seja, é um direito que lhe favorece, tá? Então, se vocês observarem, ó, esse lhe é o objeto indireto, representado aí por um pronome oblíquo, tá? Se eu for construir a minha frase colocando aí no lugar desse pronome o próprio objeto indireto, poderia ficar assim, ó, é um direito que assiste ao rapaz, que assiste ao paciente. Então percebam aí, ó, esse verbo assistir com o sentido de favorecer será transitivo indireto também, tá? Quarto e último sentido para o verbo assistir. Então, voltando, assistir de você dar assistência, assistir de ver, assistir de favorecer. E o assistir, esse não é muito comum, tá? Hoje em dia as pessoas muito pouco usam assim, mas ele existe. É o assistir no sentido de você morar, de você residir. Por exemplo, eu assisto no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro, tá? Então, esse assistir aí, ele na verdade ele é intransitivo, ele nem exige objeto direto, ele não exige complemento verbal. Só que, quando eu digo eu assisto no Rio de Janeiro, esse no Rio de Janeiro é um adjunto adverbial de lugar. Então, aí, esse termo regido deverá ser regido pela preposição em, tá? No Rio de Janeiro é a preposição em mais o artigo o.
tá? Um outro exemplo, o homem assiste em Cuiabá, ou seja, ele mora, ele reside lá, tá? Então vai ser aí o termo regido pela preposição em. Show de bola? Bom, continuando, meus queridos, desanima não, hein? Vamos que vamos. É extenso, como eu falei lá no vídeo anterior. Precisa focar. Tá complicado? Pausa, volta, assiste novamente, anota e a vida vai seguindo, tá? Vocês vão observar que no final vocês vão conseguir ter aí uma noção bem legal de regência verbal, tá? Próximo verbinho que tem aí uma regência diferenciada é o querer, tá? Porque eu tenho dois sentidos possíveis para o verbo querer. Verbo querer, quando significa aí você desejar, você almejar alguma coisa, ele vai ser transitivo direto. Seu termo regido não vai ser regido por preposição. Tipo, eu quero um carro. Ó, eu desejo, eu almejo, tá? Então, se eu quero alguma coisa. Meu termo regido não foi regido por preposição, que é o um carro, tá? Agora, quando o meu verbo querer tiver ali o sentido de dar carinho, né, de estimar alguém, ele aí vai passar a ser verbo transitivo indireto, tá? Por exemplo, as mães querem a seus filhos, ou seja, elas querem dar carinho, elas estimam, tá? Então, as mães querem olha a preposição a aí, tá? Então, esse verbo querer, com sentido de você dar carinho, é transitivo indireto, pede a preposição a. Show? Continuando. Responder. Vamos falar um pouquinho sobre a regência do verbo responder, tá? Dois sentidos possíveis. Primeiro, quando você responde, no sentido de você ser mal criado, né? De você dar uma resposta ali que não foi legal, esse verbo aí é um verbo transitivo direto, ou seja, não exige preposição, tá? Exemplo, o menino respondeu seu pai, ou seja, ele foi mal criado com o seu pai, né? Então, o menino respondeu, se respondeu, respondeu alguém. Respondeu seu pai é o objeto direto, sem preposição, tá? Segunda possibilidade aí de regência do verbo responder. Responder é quando tiver o sentido de você dar uma resposta. Por exemplo, você vai dar uma resposta na prova, né? Você vai dar uma resposta ali pro site. Quando não tiver essa coisa de ser mal criado, mal educado, vamos lá, vamos prestar atenção, tá? Ele vai ser transitivo indireto, vai pedir a preposição, tá? Exemplo, respondeu a prova. Ou seja, o que foi feito aí? Provavelmente ele estava respondendo as questões, tá? Então, olha, presta atenção, nesse caso específico, o responder é transitivo indireto, pede a preposição a, tá? Se respondeu, respondeu a prova, beleza? Esse a, inclusive, é craseado para mostrar a junção ali da preposição a com o artigo a, tá? Continuando, visar. Eu posso ter aí, olha, 3 possibilidades para o verbo visar. 3. Visar, quando tiver o sentido de você mirar, né? Visar de mirar, ele vai ser um verbo transitivo direto. Por exemplo, visou o alvo. Olha aí, ó. O alvo não foi introduzido por preposição, esse termo regido. Trata-se, portanto, esse verbo visar de transitivo direto, tá? Agora, quando eu falo visar de dar visto, por exemplo, a professora visou, ou seja, ela deu visto, tá? A professora visou os cadernos. Um exemplo, também vai ser transitivo direto. Também o seu complemento não será com preposição, tá? Agora, quando que o visar vai ser transitivo indireto? Quando ele significa almejar, desejar alguma coisa. Exemplo, visou ao cargo de chefia, ou seja, desejou, né? Almejou. E aí ele vai ser transitivo indireto. Aí ele vai pedir a preposição a, tá? Então, visar com sentido de almejar, de desejar, é transitivo indireto. Queridos, bom, o que acontece? Nós temos aqui uma sequência de diversos verbos. Se vocês observarem depois no capítulo 6, inúmeros verbos que o livro vai estar trazendo para vocês, tá? Alguns que eu nem falei aqui na aula, senão ficaria muito extenso o vídeo, e que vocês vão assumir o compromisso de quê? Assistiu ao meu vídeo? Beleza. Eu vou agora ler a minha apostila, tá? Tem o estudo dirigido lá também na Secretaria Online, que é uma atividade complementar ali, é um resumo de todo o capítulo. No final disso, é praticar.
tá? Bora praticar, fazer as atividades do livro, rever 1, 2, 3, 4 vezes a aula, porque essa aula sobre regência verbal, como eu falei, ela é extensa, tá? São muitas regras, às vezes dentro de uma regra tem exceções, então é importante a gente ter essa concentração, tá? E ter foco, tá bom? Então, meus queridos, um beijo, até o nosso encontro marcado lá no Zoom, para poder, né, tá conversando com vocês e tá tirando dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus.